A gente pode destacar da trajetória dela na música popular brasileira um lugar de bastante destaque para esse ambiente do rock nacional. Agora, é importante dizer que o rock praticado pela Rita Lee, ele... praticado não, né? Executado, esse rock que ela foi ajudando, esse ambiente do rock que ela foi ajudando a fundar aqui no Brasil, ele vai ter uma origem lá na década de 60, bastante ligado aos movimentos de contracultura. Ela foi fortemente influenciada pelo rock londrino, não é? Por aquilo que estava acontecendo na Europa, nos Estados Unidos naquele momento. E ela é, então, uma das pioneiras nesse movimento por aqui, junto dos Mutantes, né? Que foi o grupo que ela integrou e que foi, aos poucos, permitindo, foi avançando no ambiente para a reprodução dessa forma de música, né? Eu sou muito fã da música brasileira como um todo. Tudo que foi produzido a partir da década de 70 me gera muita curiosidade. Então eu tenho lembrança de 4, 5 anos de idade ouvindo Rita. E ela é uma professora de vida, uma professora de feminismo. Então eu trouxe ela para essa pesquisa. Até desde antes do jornalismo, lendo a biografia dela em 2019, eu me apaixonei por aquele tipo de escrita, de contar histórias. Decidi prestar jornalismo por causa disso. E com a graduação ainda tive essa oportunidade de falar sobre ela, de pesquisar ela. A minha iniciação científica é sobre a censura sofrida pela Rita Lee durante a ditadura militar. Então eu analiso o período de 1978 até 1985. Então, através do parecer dos censores, que está disponível hoje no Arquivo Nacional, eu sistematizo quais foram os temas mais censurados. Então, por que ela sofria essa censura? Ela foi uma artista muito completa, uma artista multifacetada, sempre com um espírito transgressor, que legou várias novidades à canção, né? E assim, acho que é importante destacar também o fato de ser uma mulher, né, num país com tantas contradições como o Brasil, ela ter conseguido alcançar esse papel em uma posição bastante libertária, né, nunca do comodismo, sempre contrariando esses padrões. Eu acho que ela foi fundamental a tudo isso. O grande elemento presente na obra da Rita Lee, mesmo quando ela se afasta desse ambiente do rock londrino, daquelas referências da década de 60, e ela começa a fazer uma música mais próxima de uma linguagem pop, é que ela não perde de maneira nenhuma esse sentido da transgressão. Eu acho que ela não perdeu em questões de comportamento, ela nunca se limitou, mesmo tendo a música dela passado por uma roupagem diferente, né? Ela ter passado a adotar um outro estilo, uma outra temática, né? De falar de coisas de casal, de falar de romances e coisas do tipo. Ainda assim, ela, enquanto personalidade, sempre foi uma figura de grande contestação no seu comportamento. O fato maior dela ter sido tão censurada é por ela ser mulher. Então as músicas dela, assim, literalmente falavam sobre amor e sexo. E ela não era aquele tipo de cantora que falava mal do governo. Isso ela deixava pro povo da MPB. Ela gostava de cantar o universo dela. Então, como ela ia contra a moral e os bons costumes da época, a censura caiu muito sobre ela. Até que uma das músicas mais famosas, que é o Lança Perfume, faz assim apologia direta às drogas, e o verso censurado é aquele "me deixa de 4 no ato". Então é por causa do duplo sentido. Então, por mexer nessa estrutura de moral e bons costumes, assim, ela teve muitas músicas que estão até hoje guardadas nos arquivos, que nunca retornaram para ela, que ficaram perdidas no meio desses arquivos nacionais. A década de 60 foi um ambiente de uma defesa, às vezes, muito intransigente da parte de pessoas que depois tornaram-se amigos dela, como era o caso da Elis Regina, né? Então, de repente, no momento lá em 66, salvo engano meu, vai ter aquela marcha contra as guitarras elétricas, e aí no ano seguinte a Rita Lee está ali junto dos Mutantes, com Gilberto Gil, fazendo aquela coisa maravilhosa que foi o começo do tropicalismo. Daí a gente vai percebendo que era uma linguagem muito arrojada e muito capaz de transformar o ambiente da música popular, de caracterizá-lo como alguma coisa verdadeiramente importante, né? De sintonizar o Brasil também às coisas que aconteciam em outras partes do mundo. E ela, e essa figura dela ali no momento, representando tudo isso, é algo que lega a ela um lugar de grande destaque.
né, nesse momento de explosão do rock nacional, da chegada dessas outras referências. E é claro que a gente sabe também que ao longo da década de 60, da década de 70, da década de 80, vai havendo também certas transformações na música dela, e ela não perde essa atitude. E embora a Rita ela tenha tido sempre essa atitude do rock, tenha se ligado a isso desde a sua juventude, foi se tornando artista vinculado a esse ambiente do rock, esse ambiente da contracultura e etc., eu acho que na década seguinte as relações que ela vai estabelecendo com os artistas que aí naquele momento já estão vinculados à MPB, né, que é o caso do Gilberto Gil, que é o caso do Caetano, que é o caso da Bethânia, da própria Elis Regina, e até mesmo a participação dela no movimento tropicalista, faz com que ela consiga transitar de um ambiente para outro. É claro que isso também por grande criatividade dela, né? Mas seria difícil a gente não entendê-la também como uma artista vinculada à MPB. Eu acho que o que é importante na Rita Lee é que ela não era uma coisa só, né? Ela era uma artista multifacetada, de grande criatividade, uma artista que conseguia transitar por onde ela quisesse. Eu pesquiso bem esse período do final da ditadura para mostrar que ela era censurada por causa da moral e dos bons costumes. Porque é uma época que a ditadura a censura já está ficando mais frouxa. Só que a Rita, um dos motivos dela ser tão recordista de canção censurada, é que ela é censurada textos mutantes, lá na década de 60. E um dos mais marcantes é o figurino dela, que ela aparece vestida de noiva. Então era uma mulher que não era casada, em cima de um palco, vestida de noiva, com uma barriga falsa. Ela sempre apostou também, é algo que eu tento trazer para minha pesquisa, as capas do disco dela, aos figurinos que ela usava. Tem um disco dos anos 80 que ela está junto com o marido dela, né, o Roberto de Carvalho, os dois numa piscina e ela está com os ombros de fora. Isso foi um choque para a época, os ombros de fora. Uma mulher não podia mostrar o seu corpo. Ela é uma mulher muito para frente, ela é uma mulher que diz às outras mulheres dos direitos que elas precisam conquistar e está sempre fomentando essa discussão, né? Uma personalidade bastante diferente mesmo. Realmente é difícil defini-la em poucas palavras, mas eu creio que a transgressão seja uma expressão que possa ser pensada, possa ser atribuída a ela, né? Essa figura contestatória, essa figura de romper padrões. Eu acho que ela fica atrelada bastante a essa imagem, né? É uma imagem de rebeldia e que não era uma rebeldia sem causa, muito pelo contrário, as coisas precisavam ser mudadas e eu acho que a Rita Lee atravessou belamente a trajetória dela dando todos esses recados, né? A Rita, para mim, é liberdade. Acho que é a palavra que melhor significa tudo que ela representa. A partida dela veio, assim, deixou um grande vazio em mim. Porque quando eu comecei essa pesquisa 7 meses atrás, uma das minhas propostas era entrevistar a Rita. Então eu cheguei a entrar em contato e 3 dias depois ela foi internada. Então esse contato encerrou e eu não consegui mais voltar e a morte dela veio para deixar um vazio. Mas é um vazio que eu quero transformar em mais pesquisa. Eu quero continuar estudando Rita, pesquisando sobre Rita, porque eu entendo que agora mais do que nunca precisa manter esse legado dentro da academia, levar para fora também da academia o que é Rita, tudo que a Rita fez, assim, para o Brasil, para as mulheres, para a música.